Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li em fevereiro. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi esse aqui, da Sabrina Fernandes, Se Quiser Mudar o Mundo. É um livro de não ficção, bem fininho, que eu comprei quando eu tava lá em Salvador nas férias, logo antes de voltar pra casa aqui em São Paulo. Comprei e comecei a ler ele na livraria, achei ele super interessante. E aí eu comecei a ler e gostei muito. É um livro, assim, de política bem específico. Ele não é tão aquele livro que fala de uma forma mais generalizada, ele fala de uma forma mais específica. Ela defende a tese do ecossocialismo. E assim, como ela é, materialista, ela é muito prática. E eu adoro isso, adoro quando a pessoa é muito filosófica e muito assim, fala de conceitos muito abstratos, mas ao mesmo tempo é muito prática e tenta falar de uma forma o mais concreta possível para que a gente consiga entender de uma forma prática, como que isso aplica ali na realidade, como é que seria. Enfim, eu gosto muito disso, ainda mais quando é não ficção e quando é um assunto assim complicado como política. Eu gosto que quanto mais a pessoa for clara e objetiva, melhor. Depois eu li As Meninas, da Lígia. Eu comecei a ler As Meninas quando eu tava lendo esse aqui. Eu comecei a ler eu adicionei porque eu tava lendo esse bem devagar, então eu adicionei esse até pra eu poder ter uma leitura mais leve, uma leitura mais agradável, assim, porque esse aqui, querendo ou não, tinha que fazer minha cabeça funcionar mais, E aí eu adicionei esse enquanto tava lendo o da Sabrina, e aí depois eu terminei o da Sabrina, adicionei esse aqui e fiquei lendo esses dois aqui ao mesmo tempo, As Meninas e Anarquistas, graças a Deus. Nossa, esse livro aqui... Cara, eu já tinha lido Verão no Aquário, da Lígia, e eu já fiquei apaixonado por ela, tanto que eu saí comprando todos os livros. Eu comprei uns 4 livros dela em questão de 2 meses, assim, porque eu só queria ter todos. E eu li outro livro dela no passado, que foi Antes do Baile Verde, mas Antes do Baile Verde é uma coletânea de contos. Então eu não senti a mesma coisa que eu senti lendo Verão no Aquário, sabe? Foi incrível ainda, foi muito bom, gostei demais. Mas não surtiu o mesmo efeito porque foi no romance que ela me pegou, sabe? E aí quando eu comecei a ler As Meninas, eu já comecei a ler com aquela expectativa lá nas alturas, porque assim, esse livro aqui, a primeira vez que eu tive contato com ele foi no ensino médio, que minha professora de literatura, eu acho, passou pra gente ler, no terceiro ano do ensino médio, se não me engano. Óbvio que eu não consegui terminar, mas eu lembro do início, eu lembro do nome Lorena, eu lembro que ficou bem marcado na minha memória a personagem principal aqui, que é a Lorena, e alguns diálogos, algumas coisas, assim, eu lembrava bem vagamente. Mas assim, quando eu li lá no ensino médio, eu lembro que ficou gravado na minha cabeça o ambiente, sabe? A Lígia, ela descreve tão bem, cara, é tão absurdo. A escrita da Lígia é um negócio, assim, absurdo. Não existe nada igual. Nada do que eu li até agora, de todos os países, não li nada igual a Lígia. Isso aqui realmente tá em outro patamar, assim, tá num patamar absurdo. Eu acho que ela é ainda mais assim pra mim, porque eu sou brasileira, então eu vou me identificar muito mais, vai ser muito mais nostálgico pra mim. Então a leitura dela é mágica, a sensação que eu tenho é de que é mágico, sabe? Eu senti isso com o Verão no Aquário e senti isso aqui. E essa nostalgia ficou gravada na minha memória lá no ensino médio, quando eu li esse início, mas eu não terminei. E fiquei com isso na cabeça, que um dia eu ia ler esse livro. E aí quando eu comecei a ler, em 2021, comecei realmente minha jornada de leitura e comecei a ler, esse livro sempre ficava na minha cabeça, assim, eu vou parar pra ler esse livro, porque foi um livro que, assim, é muito popular, todo mundo sabe que é um livro incrível. Então, imagina as expectativas que eu tava. Eu tô falando tudo isso pra vocês terem noção da expectativa que eu tava, altíssima com esse livro aqui. Ainda mais porque eu tinha lido Verão no Aquário e foi incrível. Verão no Aquário foi incrível, assim, níveis inimagináveis. Então eu fui pra ler esse aqui com a expectativa lá em cima. E esse livro, desde o início até o fim, gente, tipo assim, foi uma coisa impressionante pra mim, porque ele manteve o pace e foi melhorando do início ao fim. É um livro perfeito, cara. É tipo, perfeito. Ele é bom do início ao fim. E ele já começou, ele no início já fisga, assim, porque a escrita dele é no fluxo de consciência. Então é aquela escrita que o autor, ele escreveu de uma forma pra ficar parecendo que a gente tá lendo os pensamentos dos personagens. Então é um fluxo de consciência que vai correndo, vai fluindo, assim como nossos pensamentos fluem. Eles vão fluindo, simplesmente a gente vai pensando coisas aleatórias e vão entrando coisas novas. Então imagina, isso já é tão complicado de fazer com um personagem só, mas ela fez com 3 personagens diferentes. São 3 meninas e ela vai fazer o fluxo de consciência dentro da mente de cada menina. A Lorena é a principal, ela aparece mais vezes, a Lia também aparece bastante, a Ana Clara aparece menos. Mas todas as vezes que eu começava a ler, eu sabia que eu tava na mente de outra menina. Tipo, como que ela conseguiu fazer isso, gente? Que habilidade é essa que essa mulher tem, sabe? Eu fiquei tão chocada, porque pra mim, Verão no Aquário já foi impressionante. Impressionante. Mas não foi no fluxo de consciência lá. E foi diferente, assim. Mas esse aqui, ele é tão mais complexo. Ela falou sobre
tudo aqui nesse livro. Principalmente ficou na minha cabeça a impressão de ser um livro interseccional, que ele fala sobre várias coisas que estavam acontecendo. Porque naquela época, né, que ele foi lançado lá em 74 no Brasil, foi o ápice da ditadura militar. E tava acontecendo nos anos 70, né, no mundo inteiro. Foi aquelas revoluções sexuais, o pessoal hippie, revolução feminista, revolução dos direitos humanos, revolução dos direitos da população negra e tudo mais. Então assim, tava acontecendo de tudo ao mesmo tempo. E esse livro aqui, ele dá essa sensação de que ele tá falando sobre tudo ao mesmo tempo. E isso poderia fazer com que o livro ficasse um pouco tipo, muito aleatório, muita coisa assim, solta, sabe? Mas ela juntou a complexidade disso, dos temas, com a complexidade da narrativa, que são 3 personagens no fluxo de consciência. E ela conseguiu fazer um livro leve, que flui, que é gostoso de ler, que me dá vontade de voltar pra ler, que fala sobre temas interessantíssimos. Cada menina representa um personagem na sociedade, assim, em classes sociais diferentes. As discussões que ela levanta aqui como se não fossem nada, gente, sabe? Ela vai falando e quando você vê... Peraí, que isso que eu acabei de ler? Calma, volta. Sabe, essa sensação, se a mulher ela vai jogando coisa e é infinito o quanto é bom, não existem ápices, o livro todo é um ápice. Mas essa capa aqui, rosinha, com essas florzinhas, engana, tá? Porque não é nada... Inclusive, eu acho que ele tem elementos de delicadeza e elegância e feminilidade, essa coisa toda. Principalmente porque a Lígia era feminista e ela pesava mais a mão nessa discussão feminista, porque ela falava que essa era uma luta, a luta mais importante antes de todas. E ela colocou muitos elementos de mulher, de relacionamento de mãe com filho, relacionamento de amigas, relacionamento de freiras com elas, né, aqui do pensionato. Então, assim, muitas discussões incríveis em relação a isso, principalmente. Só que é extremamente cru, chega a ser violento às vezes. Eu achei esse livro muito pesado, mas assim, eu amo coisa assim, eu amo coisa pesada assim, que é extremamente realista, só que ela coloca esses elementos de delicadeza, de beleza, de poesia, de literatura, dessa coisa bonita da literatura brasileira, da linguagem. Então assim, cara, esse livro aqui até agora é o top 1 do ano. Eu acho difícil algum superar ele, mas quem sabe, né? Ainda tem muitos meses pela frente, vai que algum supera ele, mas eu acho muito difícil, de verdade. Isso aqui foi uma das melhores coisas que eu já li, assim, de tudo que eu li até agora. Sem sombra de dúvidas, eu tenho vontade de reler, porque é tanta coisa que parece que se eu ler de novo eu vou ver coisas novas. Então, assim, um livro atemporal, um livro infinito, um livro completo, perfeito. Aí, depois que eu terminei As Meninas, eu fiquei lendo o da Zélia aqui, Anarquistas Graças a Deus, e adicionei esse aqui de ficção, que é bem fininho, ó, da Nella Larsen, de passagem, que assim, eu comprei esse livro porque eu achei bonita a capa. Eu não lembro, acho que foi alguma promoção dessas que tinha vários livros em promoção, aí eu fui comprar alguns, aproveitei e comprei, estava tipo assim, R$20 ou menos. E eu achei muito intrigante essa capa, olha que capa bonita. Eu olhei e pensei, cara, de passagem o nome ainda, eu fiquei muito intrigada e eu comprei. E aí eu lembro que eu mostrei algum vídeo aqui, alguém comentou falando que eu ia gostar muito, falando muito bem desse livro. E foi aí que eu despertei interesse, porque até então eu tava tipo assim, vou deixar ele aqui, em algum momento vai me dar vontade de ler. Só que aí eu vi esse comentário e eu fiquei, E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, vou pegar um fininho clássico pra ler. E cara, eu fiquei assim, chocada. Esse livro foi a primeira surpresa boa do ano, assim, um livro que eu realmente não tava esperando nem metade do que ele me entregou. Ele não prometeu absolutamente nada pra mim e me entregou absolutamente tudo, principalmente porque ele fala de um tema muito específico que eu só tinha lido até então em uma não ficção, que foi nesse livro aqui, Colorismo. E esse livro aqui é sobre colorismo, só que nos Estados Unidos, e ele cita o Brasil. Muito interessante, porque assim, o Brasil, a gente não tem noção às vezes como brasileiros, o quanto que o Brasil ele foi, ali no início do século XX, um grande tema de curiosidade, porque foi como um laboratório aqui racial, né? A chamada democracia racial, que de democracia não tinha nada, hoje a gente sabe, mas se vendia essa imagem justamente para poder legitimar a colonização e a escravidão. E era uma coisa nova no mundo, não existia nenhum lugar do mundo que isso estava acontecendo. Aqui foi o único lugar assim que isso aconteceu em massa, de forma deliberada. Então o livro vai falar sobre isso também, mas uma coisa que eu fiquei surpresa, que eu não estava esperando, é que a qualidade literária da escrita dessa autora aqui. Eu falei sobre ela era enfermeira, ela terminou a vida dela sendo enfermeira, ela só escreveu 2 livros e depois abandonou. Então ela é uma autora muito curiosa, assim, que ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas só que ela deixou a obra-prima. Gente, isso aqui é uma loucura de incrível, assim. Eu realmente, eu fiquei tão intrigada que eu li esse livro rapidinho, porque é aquela história que é meio que até um suspense, assim. Começa muito bem, daqui a pouco começa a ficar um negócio meio estranho, você fica, gente, o que é que tá acontecendo? Mas ela ilustra muito bem a questão da insegurança da mulher, miscigenada da mulher ali, preta de pele clara, e enfim, de toda essa complexidade dessa questão racial do colorismo, da miscigenação dos pardos, né? E todos os paralelos
paralelos e paradoxos que isso reúne. Gente, que livrinho tão fininho e tão complexo e tão avassalador, intrigante, curioso e interessante, sei lá, mano. E aí, por último, eu terminei o Anarquistas, graças a Deus, que eu demorei depois, eu fiquei me arrastando um pouco pra ler da metade pro final, porque assim, eu não li ainda Jorge Amado, e eu só conheci a Zélia porque ela é esposa dele. Eu vi alguém recomendando, fiquei curiosa por causa do título, e porque ela era esposa do Jorge Amado, e eu queria ler ele, e eu falei, às vezes eu dou uns tiros assim no escuro, sem saber muito bem sobre, mas eu só sigo minha intuição. Assim, eu gostei da leitura desse livro, achei agradável, é legalzinho, só que é uma família de imigrantes italianos. Então eu não tenho muita familiaridade com isso, né? Porque não tem nada a ver com minha história de vida, com minha família, assim. Fluiu a leitura, pareceu que eu tava ouvindo uma história da minha avó me contando uma história da família dela, aquela coisa toda. É muito bem escrita, gostosinho. Então assim, foi agradável, foi bom. Teve umas duas coisas que ela citou aqui da história do Brasil, assim, que aconteceu ali no início do século XX, que eu não sabia, eu até fui pesquisar e encontrei coisas novas, enfim. É um livro bom, assim, nesse sentido de ser histórico, né? De ser meio que um documento. E tem até, inclusive, tem até umas imagens aqui, as imagens da família, ó. É um documento de família mesmo. Então, assim, às vezes, sabe quando você lê? Eu acho estranho isso de biografia, porque eu nunca tô tão interessada, assim, na vida de uma pessoa a ponto de ler uma biografia dela e da família dela, entendeu? Eu definitivamente não estava interessada na Zélia o suficiente pra mergulhar na história da família dela, assim, tanto. Porém, ao mesmo tempo, ela escreve de uma forma superficial as coisas. São memórias vagas, assim, conta um pouquinho. Ela não se aprofundou exatamente em nada, sabe? Ela vai contando as coisas acontecendo no decorrer dos anos ali, quando ela era criança, adolescente, jovem, mas é tudo muito superficial e breve, então assim, sei lá, cara, foi bom, gostei, mas foi um negócio meio, esquecível, sabe? É tanto que eu só grifei uma frasezinha no final, tipo, eu percebia que ela tinha até oportunidade às vezes de se aprofundar em algumas coisas, mas ela não se aprofundava de propósito, porque ela queria deixar só um livro de memórias breves, assim, só uma conversinha ali, tranquilinha. Bem, então é isso, pessoal, esses foram os lidos de fevereiro. Bem, agora para os livros que eu estou lendo no momento, eu tô lendo esses dois livros aqui, Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, e Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago. Do José Saramago, meu querido, eu já li 2 livros, cara, eu gosto tanto dele. Ele é tipo o Gabriel Garcia Marques pra mim, assim, é um escritor que eu sei que tudo que eu ler dele, que eu parar pra ler dele, eu vou gostar, com certeza. Mesmo que eu não gostar exatamente da história, como foi o caso de Ensaio sobre a Cegueira, mas a experiência da escrita dele é o que vale a pena por si só você passar, entendeu? Independente da história. Mas Intermitências da Morte, eu adorei. Eu amei muito. Eu quero até reler o livro, porque eu acho que eu não tava ainda tão pronta, tão preparada pra ler a escrita do José Saramago, que pra mim, na época, eu acho que foi um pouco complicado. Hoje, eu comecei a ler esse aqui, eu já senti que tá fluindo mais, sabe? É porque ele também é português, né? Ele escreve em português de Portugal. E ele escreve de uma forma que os diálogos, eles não têm tracinho. Então, os diálogos, eles estão aqui, ó. É tudo assim, ó. Tá vendo? Tudo assim. Você tem que, ó... Não tem tracinho, você vai só na fé. Você vai na fé, ele deixa só uma letra maiúscula, mas quando tem várias pessoas falando se misturam, você precisa ir seguindo o flow ali e tentar entender o negócio. Mas eu li Ensaio sobre a Cegueira primeiro, depois eu li As Intermitências da Morte, e agora eu vou ler esse aqui, Ensaio sobre a Lucidez, que eu não sei se tem a ver com Ensaio sobre a Cegueira, não sei se eles têm alguma relação. Pelo que eu tô lendo até agora aqui, eu não acho que eles têm alguma relação, mas tá sendo muito intrigante, eu tô muito interessada, cara. Tá muito diferente de tudo que eu li do Saramago até agora. Eu não entendi ainda se trata de uma distopia ou não, porque os outros dois eram. E aqui eu não sei, mas tá parecendo, porque alguma coisa tá estranha, alguma coisa diferente. E eu adoro isso sobre o Saramago, que tipo, você vai lendo e tipo assim, você sente que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa diferente, mas só que ele escreve de forma tão realista que fica muito difícil a linha tênue, assim, é muito fino. Até agora eu não tô conseguindo ainda entender o que tá acontecendo, mas eu estou amando e é isso que importa. E aí, esse aqui do Tornar-se Negro, eu tô amando essa moça aqui, ela morreu em 2008 e ela era psiquiatra, se formou na UFBA, na Bahia, e cara, eu tô achando super interessante, assim, a forma que ela escreve é bem acadêmica e com termos de psiquiatria, de psicologia, assim, e ela tá falando sobre um assunto muito específico, que é o racismo estrutural. Específico que eu digo assim, ele é um assunto geral, mas ele é um assunto, às vezes, muito abstrato pra falar dessa forma aqui, pra falar sobre, escrever sobre, né? E a pessoa tem que ter um domínio muito grande do assunto e tem que ter muito conhecimento. Então ela tá passando essa vibe de ser uma pessoa que tem muito conhecimento sobre isso, e ela tá também citando outros autores, então tá sendo legal pra pegar novos autores que eu quero ler que tem a ver sobre isso, porque assim, ela tá passando essa vibe de se aprofundar nessa
essa questão do racismo estrutural e de todos esses fenômenos raciais, de tornar-se negro e o que isso significa e como é que isso funciona, e tudo isso é muito complicado de compreender. De 65 páginas até agora, ela vai falando e vai usando trechos de sessões que ela fez com pacientes e coisas que pacientes falaram pra ilustrando o que ela tá querendo dizer. Então, cara, tô também muito interessada nesse aqui. Tá sendo muito, muito bom. Então é isso, pessoal. Esses foram os lidos de fevereiro e os lidos do momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica por aqui que tá vindo mais vídeos por aí. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta se você quiser comentar alguma coisa, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!